Boa tarde. Depois desse almoço, espero que ninguém durma. Eu vou ter que falar aqui de uma forma que vocês fiquem motivados a dormir ou não dormir, né? Tá certo? Então tem que procurar fazer uma apresentação aqui que vocês não tenham perigo de vocês dormirem. Bem, o que nós vamos falar, o que eu vou falar com vocês é uma preocupação muito grande, que eu acho que isso vale para todas as emissoras, tá certo? É que a gente tem que aumentar a vida útil dos nossos equipamentos. Tá? Nossos equipamentos, eles são muito... lógico que quando você precisa tocar a tecnologia, é um tipo de comportamento, tá certo? Mas, via de regra, a gente precisa aplicar gestão em cima dos equipamentos. Essa é a grande verdade. Temos que ter gestão sobre os nossos equipamentos. E uma gestão que dê um aumento de vida útil para o equipamento. Acho que isso é fantástico, né? Eu tenho lá em Brasília, por exemplo, sei lá, umas 4 ou 5 câmeras, acho que aqui tem 2 ou 3, que estão paradas porque não conseguiram fazer manutenção da lente. Tá certo? Então a lente não consegue fazer manutenção, essas câmeras estão paradas. E aí? Como é que faz? Tá certo? Então nós temos que trabalhar pensando que, naturalmente, quando a gente faz gestão sobre a vida útil do equipamento, o que acontece? Você diminui as falhas, você corrige as falhas, diminui as falhas e você tem mais disponibilidade de equipamento. Então essa é a ideia básica dessa apresentação que eu vou fazer para vocês. Áreas que fazem a televisão. Eu costumo dizer o seguinte, que as áreas que fazem a televisão são a produção, tá certo? O jornalismo, a programação. Essas são as áreas que fazem, de fato, a televisão que vai pro ar, o telespectador. Então, em função dessas 3 áreas aqui, nós trabalhamos com o improvável. Tá certo? Todos nós aqui que damos suporte a essa área aqui, fazer essa área funcionar, essas 3 áreas funcionarem, nós trabalhamos com o improvável. A gente não sabe o que vai acontecer, o momento que vai acontecer. Então, a gente trabalha como se fosse bombeiros. Então temos que estar sempre com tudo pronto para poder atender uma necessidade do jornalismo, da programação, atender uma necessidade dessas áreas todas às quais a gente dá o suporte, tá certo? Tá? Então, para a gente atender essas áreas, a programação define os tempos de cada produto e horário de exibição. Com a engenharia, suporta tecnicamente as áreas e as demais áreas de suporte, tá? Como é que é a televisão, né? Quer dizer, você tem, não é o nosso caso, uma área comercial, mas aqui seria uma área de institucional ou alguma coisa assim. Mas a programação, o jornalismo, parte de esporte, quando tem, engenharia e produção. Essas áreas todas têm uma interligação entre si, tá certo? E se falam entre si. E mais, o que é detalhe, o que a gente precisa entender nesse relacionamento, que essas áreas aqui são altamente conflitantes, né? Porque o cara da programação, ele está preocupado com o quê? Com o tempo. E se um equipamento que é da engenharia der um problema, você da engenharia é o culpado para o programa não ter ido para o ar ou para a programação não ter acontecido. Se um cara do jornalismo quer fazer uma matéria e você não entrega a viatura ou a câmera não está disponível, você é o culpado. Certo? Então, é uma área de muito conflito entre as áreas, porque cada um, todos aqui fazem a mesma coisa. Qual é o objetivo final disso aqui tudo? É a telinha, tá certo? É sair com o sinal no transmissor e do transmissor chegar na casa do telespectador. Repara que são pessoas aqui, todos nós, tá certo? Somos nós, tá certo? Mais o pessoal de jornalismo, mais o pessoal da produção. E quando a gente pega junta com essa pessoa, o pensamento, a maneira de pensar é muito diferente. Eu costumo dizer que a gente aqui, nós pensamos assim, 2 mais 2 são 4, engenharia, tá certo? 2 mais 2 são 4, é assim e acabou. Já o cara da produção, ele fala assim, 2 mais 2 pode ser 5, pode ser 3, pode ser qualquer coisa. O do jornalismo também. O que é 2 mais 2? Não sei, tá certo? Qualquer coisa, né? E para a programação, 2 mais 2, ele vai pensar, são 2 minutos um programa, 2 minutos o outro, ele está pensando, preocupado com o tempo, tá certo? Que aquele programa vai para o ar, com o tempo que teve falha, com o tempo que existe disponível para ele poder trabalhar. Os programas de relacionamento principais, programação, engenharia, produção e esporte, engenharia com produção, programação e jornalismo,
e assim por diante, né? Então, as áreas de conflito aqui são bastante grandes, né? O que nós temos que fazer para melhorar essa relação? Nós temos primeiro entender o trabalho do que o jornalismo faz, o que a produção faz e o que a programação faz. E eles também precisam entender o que nós fazemos. Tá? Isso é muito importante para que o conflito seja menor. Tá? A gente tem que primeiro entender as atividades das áreas, relação de responsabilidade de cada área, mudar a conduta, certo? Em vez de ficar, pô, esses caras não sabem o que faz, fica se metendo na minha área, fica só se desenvolvendo o ser humano. Tá? E treinamento. Eu costumo dizer que o segredo da Globo, sucesso da Globo, é isso aí. Treinamento. Não tem outro. Tá certo? O sujeito quando entra lá já começa a fazer treinamento e termina a vida dele lá dentro fazendo treinamento também, sempre. Tá? Desde diretor de central, diretor, todos eles, desde o chão de fábrica, fazem treinamento. Tem treinamento para todas as áreas. Tem treinamento para gestão, tem treinamento para técnica, tem treinamento para operador, enfim, todas as áreas têm treinamento. Tá certo? Para programação, para produção, para todos. Tanto você pega uma pessoa que vem, você vê a conversa, o tipo de conversa dele, ele sempre trabalha com conhecimento de causa, com conhecimento do que está fazendo. Tá certo? Porque ele é bem treinado. Agora, a gente, para fazer qualquer alteração, nós precisamos preparar essa mudança com as pessoas. De que maneira? Parte da mudança deverá ser no desenvolvimento do ser humano. Então, você tem que desenvolver o ser humano para ele mudar, para ele aceitar qualquer mudança. Tem que modificar o sentido de liderança, né? Não é a liderança da porrada. A Globo, eu digo também que a Globo teve uma época que o sujeito falava qualquer coisa, está na rua, né? Pelo Boni. Então foi a administração, uma fase chamada de administração por conflito, onde se incentivava uma determinada área a entrar em conflito com outros para fazer o crescimento da emissora, tá? Acabar com aquelas coisas que ninguém queria fazer nada. Isso é uma administração por conflito. Passado essa fase, aí começou com uma administração mais sem conflito, porque já se tornaram mais profissionais. Então, uma administração por conflito é uma técnica de administrar. Então, é uma técnica onde você quer ficar todo mundo com medo de tudo. Todo mundo tem medo, você vê que lá, você ligava os caras, não há o medo do bonde lá. E o homem, de repente, jogava uma cadeira em cima do cenário e mandava fazer, que amanhã tinha que estar pronto, porque ele não gostou. Tá certo? Então, era por conflito que se administrava. Depois mudou isso e passou a ser mais voltado, então, à busca da qualidade. Tá? Então, a busca da qualidade, primeiro, que vem depois de você conseguir ter, vamos falar, o controle de todas as pessoas e o que cada uma realmente tem que fazer. O lado da mudança. Como é que você prepara? Tem um lado humano da mudança, que são as reações. Né? A primeira reação, quando você vai gerar uma mudança, é de choque. Né? Pô, é difícil acertar na mudança. Pô, eu sempre fiz assim, pô, por que eu vou mudar? Sempre deu certo. Vou mudar por quê? Tá certo? Está tudo certo, nunca aconteceu nada. Negação. Isso é bom para os outros. Na minha área, não funciona. Pô, para a área de tal, não funciona para mim, né? Funciona para os outros, para mim não. Tá certo? Negociação é a aceitação, a necessidade de mudar. O que começa a acontecer? A hora que a pessoa percebe que vai ter que mudar, ou ela está fora e olha, nós estamos exatamente nesse momento dentro das engenharias de televisão. Ou as pessoas mudam, aqueles que não mudarem estão fora. Começam a ficar obsoletos. Tá certo? Já não tem o conhecimento para dar continuidade ao trabalho na televisão. Então, ou você muda, ou muda. Não tem outra saída. Sai do mundo analógico e estão entrando no mundo digital. A conversa é outra. A televisão muda, o formato muda, tudo é diferente. Tá certo? A linguagem é diferente. Não tem, o cabo coaxial vai acabar. Não sei se já perceberam isso. Vai ser só cabo de rede, conectando os equipamentos. Sabe quanto significa isso numa unidade móvel? Em peso?
uma unidade móvel completa em peso, mais de 260 quilos de cabo foram retirados de uma unidade móvel. Isso é um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos. Quando eles trocaram o equipamento todos por digital e conexão todo via cabo de rede. 260 quilos de cabo foram tirados do cabo. Isso significa você poder colocar mais equipamentos. Tá certo? Então, nós temos que mudar. Depois dessa fase de negociação, que é a aceitação, a necessidade de mudar, você tem que aceitar, que pô, tem que mudar. Aí vem uma área de raiva, né? Você fica irado por perceber que a mudança é inevitável. Puta, eu vou ter que mudar, cara, não tem jeito. Ou eu vou mudar ou eu vou sobrar. Tá certo? Então, é inevitável. Terão que se adaptar. Tristeza, o abandono daquela velha forma de trabalhar, né? Pô, antigamente que era legal, a gente fazia assim, fazia assado. Hoje, porra, é uma loucura, a gente não consegue isso, não consegue aquilo, mas está andando. E depois vem a aceitação, transportando, saindo da parte emocional e indo para a parte real. Ou seja, agora é isso aqui que eu tenho que fazer. Mudou tudo e eu tenho que trabalhar com essa nova realidade. Tá certo? Agora, como a gente inicia um processo, né? Primeiro, através das 5 perguntas, né? Por quê, o que, como, quando, onde, quem. Então, eu tenho que começar fazendo essas perguntas. Por que eu vou mudar? O que eu devo mudar? Como vou fazer essa mudança? Quando, onde e quem vai ser envolvido? Então, eu tenho que ter essas 5 perguntas sempre. É um processo de qualidade, tá certo? Onde eu vou melhorar a qualidade de tudo todo. E eu quero saber como eu vou fazer isso. Né? Por que eu vou fazer isso, né? Aí, iniciando por quê? Por quê? Para diminuir o índice de falhas. No nosso caso, pelo menos, que a gente está buscando. Ou, por que nós vamos mudar? Porque vamos nos adaptar à nova realidade do digital. Né? O que nós vamos mudar? Escolher o equipamento, por exemplo. Para você iniciar um processo de mudança de qualidade, para trazer esse equipamento com uma qualidade, que tenha uma qualidade, um padrão, tá certo? Como nós estamos fazendo agora com as nossas câmeras, nós começamos pelas câmeras, lá em Brasília. Então, nós temos a Nélia, que é a responsável pelo setor de qualidade, que a gente acabou de implantar lá em Brasília. Né? Então, ela fez lá em Brasília um trabalho muito bom. De que maneira? Indo na fonte, quer dizer, na captação, por onde tudo começa na televisão. Tudo começa onde? Na câmera. Tá certo? Na captação de imagem. Então foi no estúdio, foi no externo, foi tudo, e equalizou as câmeras. Pô, deu um ganho de qualidade no ar já sensível. Já teve lá no Rio de Janeiro, o pessoal adorou esse trabalho lá. Agora ela está para vir aqui em São Paulo, depois vai a São Luís, e quem sabe ela vai poder visitar um de vocês aí para ajudar nesse sentido. Tá certo? Então, a partir daí a gente começa a equalizar, né? Então, como fazer? Isso aí. Tá. O que fazer, né? Como fazer? Agora já ficou tudo vermelho. Bom, tem que envolver as pessoas e definir regras. O que faz? Como fazer é sem as pessoas serem envolvidas, você não consegue fazer nada. A gente começa a dizer que o chão de fábrica, que é o cabo man, aquele que mais puxa cabo, que ajusta as coisas, né? Ele pode ser uma pessoa fundamental no processo. Tem muito cabo jogado aqui, como é que eu vou fazer? Vamos fazer um projeto para que não tenha. Pergunta para o operador de cabo. Ele vai dizer para você, olha, em vez de vocês colocarem assim, faz assim, ó. Ele sabe como fazer. Precisa estimulá-lo a falar. Precisa estimular as pessoas a dizer o que está errado dentro da empresa. Estimulá-los a ser mais transparente. Agora, para isso, eles têm que ter, acima de tudo, confiança. A gente vê muito isso lá. Eu fiz a coisa, o outro pegou e usou meu nome e saiu fazendo lá em meu nome. O nome dele fui eu que fiz. A gente vê muito isso dentro das empresas. Aí o cara se fecha. Ele jamais vai chegar e se abrir para dizer que não. Você tem que promover as pessoas. Promover não é financeiramente que eu estou falando, não. Promover assim como esse cara é bom, ele fez. As pessoas sentem orgulho de ser premiadas assim com elogios.
tá certo? Elas gostam de receber isso. Agora, tem que dar bronca quando tem que dar bronca também, tá certo? Quando? Estabelecendo data de início do processo, tá certo? Estabelecendo a data de início. Então, você vai ter que marcar uma data para iniciar o processo. Preparar tudo, inicia. Bom, dia 1º de coisa, você vai começar a fazer o controle da câmera, certo? Escolhe uma câmera só para começar a estudar isso. Escolhe uma só, para você ver a diferença que dá. Faz um checklist dessa câmera. O que o cara tem que fazer quando pega a câmera? Ele tem que ligar a câmera. O que ele tem que olhar mais? Ele tem que olhar a bateria. Eles olham a bateria. Quantas vezes o cara foi para a rua com a câmera e acabou a bateria? Quantas vezes vocês já não viram isso? Não pôde fazer matéria porque acabou a bateria da câmera. Ou manda alguém buscar correndo lá na emissora uma bateria. Olha o custo que isso é para a empresa. Em vez de sair lá da emissora já com a câmera, com a bateria da câmera já carregada. Você tem certeza que tenha sido carregada. Para isso você tem que ter um cara de almoxarifado que controle aquilo lá. Né? Onde fazer? Escolher uma área. Quando nós começamos um trabalho desse lá dentro da Globo, nós escolhemos uma cidade, lá São José do Rio Preto, e começamos a fazer lá em Rio Preto com o controle de microfone de estúdio. Microfone de estúdio, aquele microfone que todo dia tinha um ramezinho naquela coisa, porque o cara mexia, todo dia ele mexe, porque o microfone é um negócio que mexe muito. Você coloca aqui, tira, põe aqui, ele é pequenininho, o cabo não está bem firme, está meio solto, então tem que todo dia fazer um checklist naquele microfone antes de levar ele para pôr no papel. Agora o cara lá vai lá, pega, puxa, né, com cabo e tudo, e leva o microfone e enfia no cara lá, às vezes não está funcionando. Aí corre, vai começar o programa, corre, que porra, né? Não pode acontecer isso, tem que fazer antes. Tem que ter gente antes para checar aquele microfone. Né? Que é o quem fazer, escolhendo pessoas menos reativas. Isso é fundamental. Você conhece todo o pessoal que vocês trabalham. Você sabe quem é o cara que é mais reativo à mudança, você sabe quem é o cara que é mais acessível à mudança, tanto do chão de fábrica quanto em todos os níveis, né? Você sabe quem são essas pessoas. Então, escolher a pessoa correta para você iniciar um processo. E a partir daí que você iniciou aquele processo, você tem que divulgar sempre aquele negócio. E divulgando. E as outras pessoas, começarem a perceber que está havendo uma mudança. Está vendo, pô, eles estão controlando, está dando certo. Olha que legal, diminuiu o número de falhas de ruído no ar, de microfone no ar. Reduziu o número de falhas. Tinha tanto, agora tem tanto. Tem que mostrar o controle, tem que mostrar resultado. Né? A meta de redução de falha tem no operacional, que é o ser humano, e nos equipamentos, que é a mudança de processo. Então, estou falando de uma mudança de processo e estou falando que é a mudança do ser humano. Tá certo? São as duas coisas que tem que realmente acontecer. Quais são os prejuízos, né, causados? Falha no ar, isso é prejuízo para a empresa. Equipamento parado em manutenção, falta de peças, falta de previsão, falta de conhecimento do técnico. Falta de treinamento aqui. O técnico não conhece direito. Aí tem que chamar alguém, tem que buscar treinamento. Especificação errada, falta de compatibilidade com os equipamentos existentes, falta de controle, manutenção e operação. Reduzindo o prejuízo, de que maneira? Aplicando metodologia de trabalho, planejando a manutenção, desenvolvendo, controlando, reduzindo o retrabalho, analisando em conjunto e trabalho de equipe. Não tem jeito de fazer televisão se não for em equipe, tá? Não há como. Eu acho que televisão é a coisa que mais, rádio e televisão, que mais traz equipe. Aí você tem uma sequência a seguir, você tem que planejar, desenvolver, controlar e analisar, que é o chamado PDCA, tá certo? Planejar, desenvolver, controlar, analisar. Planejar, desenvolver, controlar e analisar. Essas 4 ferramentas aqui são as fundamentais para você fazer a sequência de processo da qualidade. Você ter qualidade no teu processo. O D, de desenvolver, começando planejando, né? Você começa planejando tudo, depois você vai desenvolver aquilo que você planejou. Às vezes o planejamento demora mais do que o desenvolvimento. Um planejamento bem feito recorta pela metade o tempo de desenvolvimento. Tá certo? Corta pela metade o tempo de desenvolvimento. Se fizer um planejamento... Vai fazer um evento, por exemplo. Se você fizer ele bem planejado antes,
Tá? Na hora que o pessoal sai para montar o evento, sai todo mundo com uma carteirinha na mão, sabendo o que cada um tem que fazer. Não sai lá para o que eu vou fazer agora? Eu não sei o que eu vou fazer. Sabe o que acontece muito em montagem de evento? Fica todo mundo perdido. Aí, está pronto o sinal? Não está pronto? Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, tudo tem... Agora, se tiver bem planejado, não tem... Cada um sai com o caderninho na mão, bom, eu tenho que fazer isso, vou lá e faço. Outro faz, integra. Isso se integra rapidamente. Aí você tem os controles, né? E depois do evento, a análise. É fundamental, depois de cada evento que você fez, de ir na rua, fazer uma reuniãozinha e falar, gente, quais foram as falhas que nós tivemos hoje? Tem um jornal, cada um deve ter o seu jornal local. A hora que termina o jornal, em vez de se dispersar, vamos almoçar, não. Chama todo mundo para 5 minutos, gente. Não custa nada, 5 minutos, senta aqui, vamos lá. O que nós vimos de erro hoje no jornal? Alguém quer falar, eu vi um erro assim, outro vez, e vai anotando essas falhas, para que elas não se repitam. Tá certo? Depois não se repitam. Aumentando a vida útil, né? Quer dizer, a qualidade, o que eu quero dizer é o seguinte: o que é qualidade? Alguém consegue me definir o que é qualidade aí? Eu diria assim, qualidade, ela é... Você olha essa caneta aqui assim, ó. Só de olhar assim, vocês acham que tem qualidade essa caneta? Quando olhando assim, a princípio? Você olha, pô, acho que tem qualidade, é uma caneta boa. Ela é pesada? Ela é pesada. É chinesa. É boa. Entendeu? É isso. Entendeu? É chinês. Então não presta, né? Então, a qualidade é uma coisa que é subjetiva, né? Ela é sensitiva, é visual e é oral. Tá certo? Então isso é qualidade, né? Essa é a definição, na realidade, de qualidade. De olhar, você percebe se tem qualidade ou não. Você compra um produto e você sabe se ele é bom. Só no olhar, na embalagem, né? E no preço, naturalmente, também. Né? Quando você compra um produto de qualidade, normalmente ele tende a ser mais caro, né? Bom, então vamos lá. O que acontece com a falta de qualidade, né? Quando eu tenho falta de qualidade no processo, por quê? Porque eu tenho equipamento obsoleto, ou porque eu tenho desconhecimento da concorrência, ou porque eu tenho pessoal sem treinamento. São os fatos que me geram a falta de qualidade. Falta de procedimento controlado, falta de controle, né? Falta de procedimentos. E o que gera isso? A qualidade das matérias produzidas pelo jornalismo e das produções de programas são ruins. A qualidade de produto é ruim, do produto que você faz, né? O que acontece com isso? Impossibilidade de produzir material para ser exibido em uma rede nacional. Então, repara, vocês estão produzindo localmente lá. Aí tem uma matéria lá que é extremamente importante, tá? Vocês falam na rede, ó, essa matéria... Hoje você vê que tem muita matéria, é claro que a matéria sempre tem um lado que a gente não pode deixar de falar, que é assim, a importância da matéria pode ser muito maior do que a qualidade, aí não tem problema, vai pro ar. Mas senão, estou falando a matéria do dia a dia, que ela tem uma certa importância, que é importante para o município, por exemplo, você informar para o Brasil inteiro que o município criou lá uma coisa bonita, alguma coisa. Agora, você manda essa matéria, não tem qualidade, chega na matriz lá, o cara fala, não tem qualidade, não dá para ir pro ar isso aí, está fora, está muito fora da qualidade que a gente costuma exibir. Tá certo? Então tem que ter a qualidade necessária. Eu lembro que estava na Globo, lá tinha emissora, por exemplo, que tinha equipamento, emissoras afiliadas, que tinha equipamento só para atender a rede. Não usava no dia a dia, só tinha equipamento, não tinha um equipamento que era só para atender a necessidade de rede. Ou então, quando não tinha, saía uma equipe do Rio de Janeiro, de São Paulo, pegava um jatinho e ia para lá para fazer a matéria que deveria ser daquela afiliada. Ela que deveria se autopromover. Tá certo? Porque é assim que tem que ser. A afiliada, a associada, ela tem que se promover em cima da rede como um todo. Né? Então, as matérias que a gente recebe lá em Brasília, que vão para o ar, tudo, que são fornecidas por vocês, tá? Aquelas que nós vamos exigir cada vez mais qualidade em cima disso. Porque nós estamos trabalhando nessa linha. Tá certo? Exigir mais qualidade, por quê? É o nome da empresa de vocês que está indo para o ar, pô. Agora vamos falar lá de Juiz de Fora, lá de Pernambuco, lá de Recife, né, da emissora tal, dando a matéria tal.
Entendeu? Aí vem aquela matéria, estamos falando agora do Rio Grande do Sul, agora estamos falando de Mato Grosso. Nós queremos chegar a um ponto, como nós fizemos agora, não sei se alguém viu, mas quando morreu Eduardo Campos agora, nós fizemos uma matéria lá, saiu a equipe daqui de São Paulo, foi lá para o litoral, né, lá para Santos, para o Guarujá, e entrou lá ao vivo. E essa repórter chamou o outro repórter que estava em Recife. E agora vamos para Recife, não precisou nem passar pelo estúdio. Agora vamos para Recife e falar, por azar nosso, o operador de áudio não estava lá em Brasília, acho que não esperava aquilo lá, porque nunca foi feito dentro da IBC, ele não subiu o áudio do apresentador que estava em Brasília. Mas a imagem entrou linda, bonita. Daí a pouco ele entrou e tal, mas com um pouco de falha de áudio, uma pena. Tá, estragou uma coisa que a gente estava fazendo, fantástico, né, pô? Sabe, chama do Rio Grande do Sul, o cara chama o repórter lá do Mato Grosso, que depois chamam de Belém, que depois chamam de Recife, numa sequência só, um chamando o outro. Pô, fica um negócio muito bonito. Para isso, claro, nós precisamos de sistema de comunicação, precisamos ter uma coisa toda que a gente já está trabalhando, tá? Bom, outra coisa, o sinal que sai da geradora com qualidade ruim. Quer dizer, repara, é um conjunto de coisas, né? Não é só a qualidade das matérias produzidas. É que o sinal já pode estar saindo ruim também. São vários aspectos que influem nisso, né? O sinal de satélite regional é ruim, tá? Se tiver o satélite regional, tá? Não há como melhorar sinais do retransmissor sem antes melhorar na geradora. Então, você pega a sua retransmissão é ruim, não adianta melhorar só a sua retransmissão lá, se o teu sinal aqui que sai da geradora é ruim. É o que o Emerson comentou hoje de manhã. Pô, você entra num funil, né? Você está com um sinal digital todo interno, aí você vai, converte tudo para analógico, porque o teu equipamento é analógico, para depois voltar, não volta. Né? O que sai é aquele último sinal ruim que sai no digital lá em cima, tudo bem, ele sai estável, sai não sei o quê, mas é um sinal que veio do analógico, de origem analógica. Né? Não adianta a gente querer mudar isso. Recepção de sinal da área de cobertura da geradora é ruim em muitos lugares. Então a recepção também da própria geradora é ruim em vários lugares, né? Outra coisa, em função da impossibilidade de produzir material e de programas com a cara da região, com qualidade técnica inferior à da rede, tá certo? Que é muito comum, essa é outra coisa também bastante comum, né? Quando entra a rede, entra um sinal bonito. Então, a hora que você entra no local, cai a qualidade do teu sinal, localmente. Pô, isso é ruim. Para quem que é ruim isso? É para a emissora que está gerando localmente. Tá certo? Porque quando ele vem da rede, né, ele vem via satélite, entra na tua geradora, passa todo o teu controle imenso, não sei o que, vai, aquele sinal bonito. A hora que você entra localmente, a qualidade cai. Tá? Então, não pode ser dessa forma, né? Então, com qualidade ruim, é difícil desenvolver talentos. É aquilo que eu falo. Como é que você desenvolve os talentos? Né? Por exemplo, os repórteres que têm talento bom, que serve para a rede, e essas coisas todas. Né? Que pode fazer. Eu lembro que tinha muita emissora, hoje já não é mais assim, mas tinha muita emissora afiliada. Tinha também, além do equipamento da rede, o repórter que atendia a rede. E muitas vezes era mandado pelo Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, esse repórter vai ficar aí para atender a rede. Por quê? Porque a emissora local não tinha qualidade para poder atender. Tá certo? Então, não pode ser dessa forma. Né? A conclusão disso, não há divulgação real da sua região. Porque qual é a função da emissora regional, principalmente? É divulgar a região, pô. É fazer a região crescer, estimular o crescimento da região, é atender as áreas, tanto a emissora pública como a privada. Tá certo? Estimular aquela região a crescimento, a ter mais... vocês conhecem mais do que ninguém os problemas que tem em cada região. Estimular a agricultura, estimular não sei o quê, isso a regional tem que fazer. Né? A emissora regional tem que ter isso como conceito. Né? Bom, os telespectadores migram. O que acontece quando acontece isso aqui? O telespectador migra para outra emissora. Né? Vai para a TV a cabo ou vai para outra emissora, que tenha mais a cara da regional. Lembra que todos nós somos muito assim, bairristas, né? Então, e possessivos, né?
é a minha casa, é o meu estado. O gaúcho não, né? O gaúcho não. É a minha estado, é a minha casa, é meu estado, é a minha cidade, é a minha escola, é minha professora, tá certo? É meu time, tudo é seu, né? Não, e quando uma discussão de futebol, já viram quando tem uma discussão de futebol? Porque você viu o que nós fizemos com vocês? Pô, fizemos nada, pô. Quem fez foi o time, tá certo? Né? E fica naquela discussão, assim, da discussão calorosa, né? Em cima do futebol, tá certo? O que acontece com tudo isso, na realidade? A consequência de tudo isso aqui, não está dando para vocês lerem direito, é a perda da audiência, tá certo? A consequência de todas as ações aqui é a perda da audiência. Perda de audiência significa, sem incremento na economia, uma região pode deixar de crescer e aumentar o número de anunciantes. Isso vai trazer, então, uma migração do telespectador para outro canal, tá certo? Vai trazer migração do telespectador para o cabo. Aliás, a migração de outro canal para outro canal é facilmente recuperável. Quando ele vai para outro canal, no instante que você melhora, ele acaba voltando para você. Mas quando ele vai para o cabo, dificilmente se recupera. Porque ele tem muito mais opções. Depois, a migração do telespectador para o satélite aberto, dificilmente também é recuperável. Você não recupera esse telespectador mais, né? A migração do telespectador para SAT fechado também é outro que é difícil de você trazer de volta. SAT fechado é pago, né? A consequência disso tudo vem como... Ixi, está muito ruim, não dá para ler nada ainda, nem eu estou conseguindo ler. Vem a migração dos anunciantes, né, quando há, né, para a divulgação do seu canal, né? E finalmente isso aí significa para a emissora privada perda de receita e para a gente também significa perda de audiência, que é no fim perda de receita, porque quem nos sustenta é o Estado. O Estado, quando vê que o canal não tem importância, ele também não põe dinheiro, tá certo? Também. Para que eu vou pôr dinheiro aqui? Lá não serve para nada, ninguém, né? Tá certo? Bom, a qualidade começa então na concepção do layout da emissora, né? Conceito da emissora: área de negócio, área comercial, administração financeira, área industrial, programação, jornalismo, engenharia, produção, área de serviços gerais, informática, compras, malote, almoxarifado, garagem, telefonia, segurança, limpeza, manutenção geral, TI e assim vai por diante, né? Assim por diante. Conceito de qualidade na telinha: é a imagem com qualidade subjetiva, onde o telespectador é juiz, né? Quer dizer, o nosso maior juiz realmente é o telespectador. Se ele vê uma imagem ruim, tá certo? Na emissora é preciso o quê? Ter controle sobre todo o sinal, todo o processo. Você tem controle de todo o processo, desde a captação até a exibição. Para cada etapa por onde passa o sinal, você tem que ter controle. E o controle é o quê? É fazer relatórios, é ter relatório de ocorrência, é ter relatório de algum problema que esteja acontecendo, é ter relatórios para que você possa analisar, para que isso, numa escala superior, possa fazer análise daquilo que está acontecendo. Tem que cuidar na distribuição dos equipamentos, né? Quando você distribui equipamentos, quando o pessoal vai levar equipamento para a rua, né? Principalmente aqueles, a gente sempre fala assim, ó, se acontecer alguma coisa, salva a câmera, o resto não tem problema. Ter cuidado com os pontos críticos, né? Quebra a perna, mas salva a câmera. Aí, outra coisa que é preciso entender, assim, nós temos que entender os gargalos da emissora. Quais são os gargalos que nós temos dentro de uma emissora? Quais são eles? Então você tem que analisar o processo do jornalismo, na exibição, na OPEC, na captação, na geração, exibição e geração de jornalismo, nos controles técnicos, exibição, para ver onde é que está o gargalo. O gargalo está aqui, ó, na ida para o transmissor. Ou eu só tenho uma subida para o transmissor. O resto eu tenho tudo duplicado, mas para o transmissor só tem uma subida. Ué, se cair essa subida, está fora do ar, não adianta você ter tudo duplicado lá de cá. Tá certo? Então, você tem que estar preparado para definir e achar qual é o gargalo que você tem dentro da sua emissora. Tem que fazer análise do teu sistema todo, né? Para ver qual é o gargalo. E uma das formas de você analisar tudo isso é através de checklist por equipamento, por exemplo, né? Ou o controle de falhas.
né? Por equipamento, checklist, você pode fazer um equipamento. Depende do equipamento, você faz controle diário. Por exemplo, no caso do microfone lapela. Aí isso aí tem que ter um controle diário. Tem que ter um checklist diário daquele equipamento, né? Pode ser semanal, pode ser mensal, trimestral, semestral ou até anual. Tá certo? Bateria de microfone, óleo de gerador, lente de câmeras. Tá certo? Então você vê que todo o processo, tudo você tem que analisar. Energia, por exemplo, lá em Brasília, nós temos um checklist semanal, né, com os geradores. Então, toda segunda-feira o gerador entra no ar com a central técnica toda nossa lá por 1 hora. Toda segunda-feira. Isso é um checklist semanal. Tá certo? Aí você tem que analisar qual equipamento que você pode fazer mensal, trimestral. Tem equipamento que você pode fazer trimestral. Cada 3 meses você faz um checklist nele. Cada semestre você faz um checklist. Com isso você consegue, na realidade, começar a identificar o processo, identificar onde ele está começando a dar problema. Então, o checklist por equipamento, né, que eu estava falando, você tem que fazer o checklist diário, semanal, mensal. Como é que você faz o checklist? Pô, pega o manual do equipamento e vê lá o que o fornecedor fala sobre o equipamento, o que ele tem que ter mais cuidado. É simples, pô, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tá certo? É um pouquinho trabalhoso, você vai ter que escrever, vai ter que estudar, mas uma vez que você fez isso, acabou. Entendeu? Aí a partir é só começar a analisar diariamente. Controle de falhas, por exemplo, específico, de temperatura, por exemplo. Você pega uma sala, tem ar-condicionado lá. Aí qual é a temperatura que tem lá dentro da sala? Sei lá, eu ajustei para 22. Está em 22? Não sei. Tem que ter um termômetro de máximo e mínimo dentro da sala. É caro pra caramba esse termômetro, acho que custa R$15, alguma coisa assim. Entendeu? Termômetro de máximo e mínimo que você põe na parede lá, ele te dá o máximo e mínimo a cada 24 horas, o cara vai lá e anota a temperatura máxima que teve nas 24 horas e a mínima. Pô, você põe isso no papel. Com isso vai guardando. Tem um computador, faz uma planilha lá e põe lá. Temperatura máxima e mínima que você encontrou nas áreas técnicas, naturalmente. Não vai pôr dentro da tua sala, né? Vou controlar a temperatura de alta e mínima, vai pôr dentro das áreas técnicas, né? E aí, a partir daí, você faz o checklist na captação externa, no estúdio, nos controles, no transmissor, na manutenção. Tá certo? Controle de temperatura, né? Umidade e temperatura de preferência. Normalmente você tem um checklist, por exemplo, isso aqui é antigo, né? Para quem ainda deve ter VT de fita aí, né? Para quem tem VT de fita, isso aqui é um checklist na mecânica, né? Limpeza geral, lubrificação geral e assim por diante, né? Itens a serem analisados, tá? Tem todos os itens, a eletrônica, a parte de servo-mecanismo, tá? Você vai ajustando e vai fazendo a manutenção, tá? Controle de falhas, a exemplo no caso específico, por exemplo, posto de retenção, a Prefeitura de Jundiaí. Isso é um caso real, né? Repara o seguinte, nós fizemos... Ué. Aí devia estar a planta baixa do... Aí deveria estar a planta baixa. Bom, de qualquer maneira, isso aqui é uma planta baixa da estação. Lá tinham 12 transmissores, uma sala de transmissor, 12 transmissores, tá, de 12 emissoras diferentes. Pontos de medição com termômetro de máximo e mínimo, tá certo? Esses aqui ficavam dentro esses ficavam dentro da área e esse aqui exterior, que a área era grande. Então a gente colocava os termômetros de máximo e mínimo em pontos estratégicos dentro das salas, tá certo? E um do lado de fora para poder comparar o que está acontecendo, qual foi a real temperatura fora e dentro da sala de equipamentos. E aí você faz uma planilha de controle dos pontos, né? Qual a temperatura máxima e mínima por dia. Você vai fazendo primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e assim por diante, né? A máxima e a mínima, né? E tira a média e compara com o externo. Então, a média interna foi 24,6 e 23 a mínima, e o externo foi 27 e 20. E aí você vai fazendo essa planilha. Aqui apareceria o gráfico de controle. Aí você faz um gráfico de controle, é nítido quando você vê o controle, a variação da temperatura externa com relação à interna, sem precisar usar ar-condicionado. Fazendo uma tubulação por baixo, fazendo uma coisa física, muito chamada troca de calor. Você troca o calor do exterior com o calor que está à terra.
E aí a Terra tem uma temperatura mais constante, a 2,5 metros, mais ou menos, 3 metros embaixo da Terra. A temperatura é mais ou menos constante, e com isso você consegue fazer a troca de calor, e essa temperatura mais ou menos constante entra dentro da sala de transmissor. E a sala de transmissor fica numa temperatura relativamente constante. Um diferencial muito pequeno entre a máxima e a mínima de dentro da sala. Enquanto que externamente aparece uma diferença muito grande, que a gente não deu para ver. Depois disso você parte para um relatório diário de ocorrências, né, que você faz, né, usa o relatório diário de ocorrências para... Esse é um relatório diário de ocorrência, onde você tem sistema técnico, as irregularidades, início, duração, descontinuidade, áudio e vídeo, sim ou não, se foi equipamento, se foi falha humana, se foi energia ou foi outra causa, né, e a causa, o elemento causador e tal, e assim, quem é que estava no horário, enfim, isso aí você tem que ter o nome das pessoas, né, quem era o supervisor, quem era no primeiro turno, segundo turno, terceiro, quarto turno, quando você tem 24 horas, né, e, enfim, aí você vai anotando quais eram as falhas. Simplesmente isso, o cara só faz um X aqui e bota qual é a função dele, né, no horário que horário que ele estava lá, nada mais. E aqui você vem, acha o supervisor, quem foi o supervisor ou o coordenador do horário, né? E a partir daí você começa a fazer análise, né? Você pega esse material todo e faz um diagrama, que é uma ferramenta utilizada, chamada diagrama de Pareto, né? Você pega em toda a relação de falhas, você escolhe as três principais. Por exemplo, falha de equipamento, falha humana, outros de energia. Essa foi a ordem de acordo com o relatório. Eu vou pegar as três primeiras: equipamento, falha humana e outros, né? Aí eu vou estratificar isso aí. No momento que eu estratifico equipamentos, o que acontece? Eu descubro que o VT é o que foi o campeão de audiência aqui, né, de falha, tá? Foi o VT. Foi a câmera de estúdio, o TX local e outra. Aí eu pego os três primeiros outra vez, né? Aí eu entro no VT, aliás, eu entro só no VT e começo a identificar que no VT, na exibição comercial, foi o que teve mais falha. Aí eu vou pegar esse VT da exibição comercial. Pô, deu 240 minutos de falha. Esse aqui deu 120. Pô, metade. Pô, então eu vou me preocupar mais com o que deu o maior índice de falha. Vou resolver esse problema aqui. Se eu resolver esse, olha, eu já vou diminuir 50% meu índice de falha aqui em VTs. Tá certo? E aí eu vou estratificando. Aqui eu tenho 120 minutos, que é no VT, que foi no VT2, no VT4 e VT3. Aí eu vou estratificar o VT2. Quando eu faço extração do VT2, eu descubro que deu igual na cabeça suja do VT, rebobinou a fita ou travou no ar, por exemplo. Tá certo? Três modelos, três coisas aí. Aí eu vou escolher um para poder... aí eu vou pelo tempo. Esse deu 30 segundos, esse deu 30, esse deu 20. Ou então, se esse deu 30 segundos, ou então esse é mais... E é cabeça suja, esse é mais fácil de eu resolver já. É só limpar a cabeça do VT. Rebobinou a fita, aí eu tenho que ver mais tecnicamente o que é. Tá certo? E assim eu vou... Se eu resolver esse, ó, eu já diminui 33% do problema. Tá certo? E aí é que eu vou reduzindo, né? Faço o diagrama, ou posso usar o famoso espinha de peixe também, que é a Ishikawa, né? Que é a correlação de efeito e causa, para montar, descobrir qual é o problema, né? O problema maior é fora do ar, né? E para eu manter o sinal no ar, o que tem que acontecer? Eu tenho que descobrir, ela pode ser na energia, que tira, o que a energia faz? Ela tira a emissora do ar? Tira. O que o equipamento faz? Tira do ar? Tira. A falha humana, tira do ar? Sim. Outros, tira do ar? Sim. Tá certo? Então a gente tem que analisar, e aí você vai colocando, foi a concessionária, foi falha no no-break, foi no transmissor, foi no micro-ondas, e aí você vai descobrindo, entendeu? O que deu mais causa. É um diagrama chamado causa e efeito, né? Então essa aqui é a causa, o efeito, o que aconteceu? Ficou fora do ar. Tá certo? Por um desses problemas aí que você tem que ir analisando. Aumentando, e aí você tem resultado das análises, né? O resultado não visa achar culpados, né? É isso que é mais importante. Não visa achar culpados, sim soluções. O resultado final é o seguinte, é que com qualidade você vai aumentar a receita. Tá? E o resto aí é consequência que acontece no meio, é tudo consequência para que você tenha aumento de receita, tá certo? Então, o aumento da receita significa o quê? Aumento de anunciante, aumento de audiência, né? Significa totalmente aumento de audiência,
e maior utilização de verba publicitária quando ela existir. E, naturalmente, no nosso caso, como empresa pública, tá certo? O fato do governo passar a entender, as pessoas de governo passar a ver importância no nosso trabalho. Isso é fundamental. Tá? O governo perceber que nós estamos trabalhando com seriedade, produzindo coisas boas e com confiabilidade. Isso ajuda eles a colocarem dinheiro para a gente lá. A gente vai fazer agora, 7 de setembro, nós vamos gravar já em 4K. Tá certo? Nós vamos gravar o 7 de setembro desse ano em 4K junto com a Panasonic, lá em Brasília. E depois nós vamos fazer uma exposição lá dentro do Palácio do Governo, vamos fazer dentro do Congresso, para que isso? Para mostrar para eles e criar opinião perante os congressistas, né? Perante quem nos aprova o dinheiro para investimento na televisão, para convencê-los de que vale a pena investir na EBC. Porque tem qualidade, vai ver uma pouca imagem da presidente, enfim, do 7 de setembro, do desfile lá de Brasília, vai ver aquela imagem bonita, maravilhosa, vai ficar encantado com aquilo, e isso vai valorizar o quê? O nosso trabalho, certo? Perante ele, né? Para a gente convencer. Então, isso que eu falo, quer dizer, o trabalho de cada um de nós temos que convencer o pessoal acima da gente que não entende de televisão, presta bem atenção, que não entende nada de televisão, com a qualidade da imagem. Não tem outro. O cara olhar e ficar encantado com a imagem. Olhar e ficar encantado com o conteúdo. É esse o nosso trabalho, basicamente, como televisão pública. Tá certo? Como televisão pública, é esse o trabalho que nós temos que conduzir. Ok? Muito obrigado. Estou em Brasília. Qualquer problema, bicuda@bbc.com.br. Né? E vocês já têm aí também o pessoal nosso que está apresentando. Vamos falando aí, ok? Obrigado.